Você sabe qual é a função de cada uma dessas teclas aqui do controle do ar-condicionado Springer Midea? Eu levei muito tempo para aceitar o meu destino. Eu sou David Zeferino e a minha missão é compartilhar conhecimento. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você uma a uma cada uma dessas teclas aqui deste controle dos modelos de aparelhos Springer Midea. Então antes de eu começar o vídeo eu já vou pedir para você clicar aqui embaixo em gostei, confere para mim se você é inscrito no nosso canal, se não é inscrito inscreva-se agora e ativa também o sininho da notificação para receber sempre todas as notificações do nosso canal. Então aqui nós vamos passar as teclas de funcionamento desse controle do aparelho Springer Midea. Esse é o controle utilizado nas versões do aparelho velocidade fixa, no inverter, o inverter Evolution e também na linha multi-split da Midea. A primeira tecla que nós temos é essa tecla central, que é de liga e desliga do aparelho. Com o aparelho desligado, lá em cima vai desaparecer esse desenho aqui, essa bolinha, vamos dizer assim, né, o símbolo do power. E quando eu pressiono novamente, eu estou com o controle na função ligado e lá em cima ele aparece a função. Logo acima da tecla liga e desliga, nós temos aqui o seletor de temperatura, né, o menos e o mais. No caso, por exemplo, agora nós estamos em 29 graus na função de aquecimento. Apertando o menos, ele vai diminuir a temperatura. Se eu apertar a tecla mais, ele vai aumentar a temperatura. Ao lado nós temos a tecla modo, que é onde nós selecionamos as funções do aparelho. Ele tem a função automático, que seria uma tecla de inverno e verão. Então ele mesmo vai selecionar, conforme a temperatura do ambiente, se o aparelho vai resfriar, aquecer, ventilar ou desumidificar. E cada toque que eu dou, ele muda a função. A segunda função é o cool, que é a refrigeração, é resfriar. Terceira função é o dry, que é desumidificar. Então o aparelho ele faz um ciclo a 25 graus apenas para desumidificar o ambiente. Função aquecimento e a função só ventilar. Logo na sequência nós temos aqui a função dormir. Quando nós pressionamos essa tecla, a unidade ela se ajusta automaticamente de maneira a manter o máximo de conforto com o máximo de economia. Essa função está disponível nos modos automático, refrigeração e aquecimento, nas versões que o aparelho é quente e frio. Então eu pressionei aqui, né? Vamos colocar primeiro aqui numa das funções. Vou pressionar a tecla dormir. Vai ficar aqui ao lado esta meia lua e o ventilador na função de automático. Pressionei de novo, eu desabilito aqui a função de dormir. Notem também que o controle tem essa função de backlight, então qualquer tecla que eu pressionar ele acende a luz do painel display. Abaixo da função dormir nós temos aqui a tecla timer, onde eu posso programar o liga e desliga do aparelho. Pressionando uma vez, aparece aqui no display o modo on, que é a função para programar o timer para ligar o aparelho. E eu pressionando duas, aparece a opção off. Para que eu possa programar o timer, então eu vou pressionar uma vez, seleciono se eu quero desligar ou ligar o aparelho e vou na tecla de temperatura, para mais ou para menos, selecionando o horário. Após eu selecionar o horário desejado para liga ou para desliga, eu deixo essa função parar de piscar. Parando de piscar, ele volta aqui para a temperatura e fica habilitado aqui a programação de timer, nesse caso a programação para liga. Como é que eu faço para cancelar esse timer? Eu tenho a primeira opção, que é pressionar a tecla timer e selecionar qual que é a opção que estava programado, no caso aqui era programado para ligar, e aí vou lá na temperatura e vou colocar o horário na posição 0, 00. A hora que ele parar de piscar, ó, ele já cancelou a programação de timer. A outra opção para cancelar o timer é eu pressionar o liga e desliga. Desliguei, liguei de novo, cancelei também desta forma a programação de timer.
A próxima tecla é essa tecla Super. A tecla Super ela permite que o aparelho funcione na sua capacidade máxima de refrigeração, função cool, ou na função de aquecimento heat. Eu vou apertar a tecla Super, vai aparecer esse desenho aqui no display e a temperatura vai ser selecionada, a temperatura para desliga do aparelho, a temperatura mínima, que é 17 graus. Para eu desabilitar essa função Super, basta eu mexer na temperatura. Ele já desprograma a função Super. Tecla Não Perturbe. A tecla Não Perturbe, ela funciona para habilitar e desabilitar o sinal sonoro da unidade. Agora vamos falar dessas duas teclas centrais. A tecla Opções tem 3 funções que podem ser controladas através dela. A função Siga-me, a função Conforto e a função Autolimpeza. Então, pressionando a tecla Opções, nós vamos ter aqui, aparecendo no display do controle remoto, as opções de Siga-me, Conforto e Autolimpeza. Para que eu possa selecionar uma dessas 3 funções, eu tenho que pressionar o OK. Então, por exemplo, eu vou selecionar a opção Siga-me. Pressiono o OK, vai ficar selecionada a opção de Siga-me. Para desabilitar uma dessas funções, eu pressiono aqui a tecla Opções e pressiono OK. Aí ele desabilita aqui a função. Aqui à direita nós temos essa primeira tecla, que é a tecla Velocity, no caso velocidade, que é a velocidade do ventilador, que nós podemos verificar por aqui, nesta régua que tem aqui, que está indicando alto. O ventilador da unidade interna, ele tem 3 velocidades. Velocidade mínima, velocidade média e velocidade máxima. E se eu pressionar mais uma vez, eu coloco o ventilador da unidade interna na opção de automático. Na opção de automático, o próprio aparelho vai fazer o controle de velocidade do ambiente interno. Abaixo da tecla velocidade, nós temos a tecla oscilar e a tecla direção. A tecla oscilar e a tecla direção são para controle do fluxo de ar do aparelho, aquela palheta que abre e fecha. No modo oscilar, o aparelho fica com a palheta movimentando para cima e para baixo. Pressionei mais uma vez, eu desligo essa função de movimento. Na tecla direção do ar, cada toque que eu der no aparelho, eu vou selecionar uma posição de parada desta palheta de difusor de ar. Por último, essa tecla favorito, essa que tem o coração. A tecla favorito é uma tecla de memória do aparelho. Então eu posso selecionar um modo de operação aqui do aparelho, como por exemplo, frio, 24 graus. E se essa é a programação que eu tenho como uma programação favorita para operar o aparelho, através da tecla, pressionando a tecla favorito, eu vou gravar na memória da placa essa função aqui que eu selecionei. Então sempre que eu ligar o aparelho, sempre vai restabelecer nessa função na qual eu selecionei no controle e gravei através da memória favorito. Garanto para você que com este vídeo agora não resta dúvida nenhuma sobre as funções das teclas desse controle remoto dos aparelhos Springer Midea. Então eu já vou pedir para você clicar aqui embaixo em gostei, deixe o seu like. O seu like ajuda muito o nosso canal. E confere também para mim aí se você está inscrito no nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se agora e ativa também o sininho da notificação. E já vou pedir mais uma coisa para você, e prometo que é a última. Aqui embaixo ou aqui em cima, dependendo do dispositivo que você está acessando, vai ter uma setinha torta de compartilhar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, no Facebook e também no Instagram. Eu vou ficando por aqui e, como sempre, me despeço. Um abraço do seu amigo David Zeferino e eu vejo você no nosso próximo vídeo.